Shabbat Shalom a todos, a graça e a paz do nosso Deus esteja na vida de cada um de vocês, meus amados irmãos. E eu quero trazer para vocês o estudo que nós estamos fazendo aqui em nosso grupo todas as semanas. A gente fez essa lição aqui em busca de identidade, porque nós estamos buscando, na realidade, o melhor conhecimento de Deus, da parte de Deus, da palavra de Deus. Nós estamos buscando a nossa identidade com o Eterno, com a verdade do nosso Deus. Então essa lição, ela traz aqui 26 lições que vai nos ajudar a entender melhor a palavra do nosso Deus. E eu quero compartilhar com vocês toda semana a lição que nós estamos estudando aqui. A primeira lição trata especialmente a respeito do Eterno, a respeito do nosso Deus, quem Ele é, não é? Então, o título da lição é O Único Deus. Então, a partir de hoje, nós vamos começar essa sequência de estudo e que o Eterno permita, todos os sábados, nós estaremos postando um estudo, tá bom? Então, se você quiser acompanhar os textos, você pode pegar a sua Bíblia e hoje, nessa primeira lição, nós vamos estudar sobre o único Deus. E então, vamos lá. A primeira pergunta do estudo de hoje é: o que Deus mandou Moisés ensinar ao povo de Israel? O que é que Deus mandou Moisés ensinar para eles? Lembrando que o título da lição é O Único Deus. Então você pode abrir sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 4. E nós vamos ler assim: Ouve, ó Israel, Yahweh nosso Deus é um. Tem Bíblia que diz: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, no hebraico, essa palavra está escrita assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Então, o que é que Deus mandou Moisés ensinar para o povo de Israel? Que ele era o único Deus, que ele era único, que ele era um. Tá certo? Essa primeira doutrina, esse primeiro ensinamento que o Eterno manda Moisés dizer ao povo de Israel, ela já de início ela quebra a doutrina da Trindade ao meio. Por quê? Porque a doutrina da Trindade ensina que Deus é três, mas a palavra do Eterno, Deus se revelou aos filhos de Israel através de Moisés, dizendo que ele era um, que ele era único, que não existia outro, tá bom? Então vamos lá. A segunda pergunta: qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Então, lá dos 10 mandamentos que o Eterno escreveu, qual é o primeiro mandamento? Êxodo, você volta mais um pouquinho aí, alguns livros. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Aqui no versículo 3. O primeiro mandamento, dos 10 que o Eterno escreveu é esse: Não terás outros deuses diante de mim. É interessante, meus amados irmãos, que quando o nosso Pai Celestial, ele inicia o primeiro mandamento dos 10, novamente traz a menção, a questão da unicidade do Eterno. Ele diz: não tenha outros deuses diante de mim. Ou seja, ele está se referindo a ele no singular. Por quê? Porque só existe um Deus. Então, que não tenha outros deuses diante de mim. Novamente, cabeçando ali os 10 mandamentos, o Eterno ele fala da sua unicidade, porque ele é o único que é eterno, ele é o único que, segundo as Escrituras, possui a imortalidade. Tá bom? Então vamos para a terceira pergunta: o que Davi entendia sobre Deus? O que Davi entendia sobre Deus? 1 Crônicas, o capítulo 17 de 1 Crônicas, o versículo 20. 1 Crônicas 17, o versículo 20. Então disse assim, Davi, lá no título dessa leitura diz: Ações de graças de Davi. Davi diz: ninguém há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Então já era, meus queridos irmãos, na época de Davi, já se ouvia falar da unicidade do Eterno. Ele diz: Senhor, não há ninguém semelhante a ti,
e não há outro Deus além de ti. Ou seja, além de ti não existe outro Deus. Era assim que Davi expressava a sua fé, era assim que Davi expressava a sua oração ao Eterno. Da unicidade de Deus, não há outro Deus além de ti. A quarta pergunta, como Deus se revela nas palavras do profeta Isaías aqui, né? O livro de Isaías, meus amados irmãos, capítulo 43. Isaías 43, como é que o próprio Eterno se revela no livro de Isaías, né? Então vamos aqui, capítulo 43, o versículo 10. Diz assim a palavra do Eterno: Vós sois as minhas testemunhas, diz Yahweh, o meu servo a quem escolhi, para que os saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então essas palavras aqui são muito fortes. As palavras do Eterno, às vezes são muito fortes. Porque ele diz, antes de mim nenhum Deus se formou. Ou seja, porque ele é único. Antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá. Então, meus amados irmãos, só existe um Deus, só existe um Elohim, um Ulhim, só existe um, não existe outro, tá certo? Então não existe essa doutrina da Trindade que diz que Deus é três, não existe, ele é único, ele é um. Diz aqui novamente, vocês são minhas testemunhas, diz Yahweh, o meu servo a quem escolhi, para que saibais. Para que Deus nos escolheu? Para que saibais, para que me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Mostrando aqui a sua grandeza, a sua eternidade, mostrando aqui que ele é o Altíssimo, não existe ninguém mais alto que ele é o Todo-Poderoso, não existe ninguém tão poderoso quanto ele, porque ele é único. Tá bom? Isaías 44, versículo do 6 ao 8, diz aqui, assim diz Yahweh, Rei de Israel, teu Redentor, o Yahweh dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Ou seja, fora de mim, além de mim, não há Deus, não existe Deus, porque Deus é único. Quem há como eu? Feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que declare ou exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vos fiz ouvir, não vos anunciei, vós sois minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Então, não existe outro Deus além dele, não existe, tá bom? Então, para Yahushua, qual é o maior mandamento? Marcos capítulo 12, meus amados irmãos, Marcos capítulo 12. Para o nosso Salvador Yahushua, qual é o maior mandamento, né? Marcos capítulo 12, versículo 28 e 29. Diz a palavra aqui do Eterno. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Yahushua lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Olha a pergunta do escriba, o Salvador, né, o nosso mestre. Respondeu o Salvador, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então louvado seja Deus, irmãos. Então, qual foi a resposta que o nosso Salvador, Yahushua, deu para o escriba, né? Qual é o maior mandamento? Qual o principal mandamento? E agora ele cita o Shema. Ele mostra que o maior mandamento é aquele que fala da unicidade do Eterno, do seu Pai, do nosso Deus. Ouve, ó Israel, o maior mandamento é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, louvado seja Deus. E qual foi a resposta do escriba para ele? Marcos capítulo 12, verso 32. Diz que disse-lhe o escriba, muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é único e não há outro senão ele. Então o escriba, ele se admirou da resposta de Yahushua, né, do nosso mestre. Ele disse, muito bem, mestre, em verdade disseste que ele é o único
e que não há outro senão Ele. Amém? Então mostra que a unicidade do nosso Deus. A quem Yahushua quer que conheçamos como a vida eterna. Quem é que o nosso mestre, né? Jesus, conhecido nas Bíblias, escrito nas Bíblias, a quem Yahushua quer que conheçamos como a vida eterna. João capítulo 17. João capítulo 17. Vamos ver o que para ele é a vida eterna. João capítulo 17. O versículo 3. Em oração ao Pai, ele disse assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, o que é a vida eterna? E a vida eterna é esta, que conheçam a ti. Ele está falando a Deus, com Deus, que conheçam a ti, o único, porque Deus é único, o único Deus verdadeiro, e a Yahushua Hamashia, a quem enviaste, tá bom? Então, para Cristo, irmãos, também só existe um Deus. Para o Salvador só existe um Deus, que é o eterno, nosso Pai. Como era o ensino dos apóstolos? Como era? 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. Mas e os apóstolos, como é que eles ensinavam, né? Será que eles criam em trindade? Será que eles criam que Deus era três? Será que eles criam que existia mais de um Deus? Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Diz aqui as palavras do apóstolo: todavia, para nós há um só Deus. Então, gente, é interessante, é importante a gente focar nessa resposta. Todavia, para nós há um só Deus, há um só, que é quem? O Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Yahushua Hamashia, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Então existe só um Deus, e quem é esse único Deus? O Pai, tá bom? Então é muito maravilhoso. Os apóstolos também acreditavam na unicidade de Deus, ou seja, a revelação que Deus deu dele a Moisés e mandou com que Moisés ensinasse para o povo, o Shema Israel, ouve, ó Israel, e o nosso Deus é um. Esse ensino, ele veio, chegou até os dias dos apóstolos, porque ele diz assim: todavia para nós há só um único Deus, que é o Pai, tá bom? Então tem aqui o texto de Romanos 16, 27, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Efésios 4, 6, 1 Timóteo 2, 5 e Judas 25, verso 25. Então vamos aqui para o texto de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Portanto, há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Yahushua, homem, Jesus, homem. Então veja bem, meus queridos irmãos, portanto, para nós há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. Esse texto mostra claramente que Yahushua, que Jesus, ele não é Deus, porque existe um Deus, só existe um Deus, o texto está dizendo. E um só mediador, que é Yahushua, que é Cristo, né? Então Cristo é quem? Ele é um mediador entre Deus e os homens. Mas é interessante, irmãos, a gente prestar atenção que existe aqui a clareza do texto. Portanto, há um só Deus, que é o eterno, é o Pai, como já disse o outro texto. E um só mediador entre Deus, porque só existe um Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, que é Yahushua, tá bom? Então é muito maravilhoso. E a última pergunta: o que prova que Deus não é uma trindade? Que Deus não é três? Muitos têm ensinado aí que existe um Deus trino, que Deus é três pessoas distintas. Que para formar esse Deus é preciso essas três pessoas. Deus é formado por três pessoas distintas, coeternas, não é coisa e tal. Mas o que a Bíblia nos diz? Romanos capítulo 3. É a última pergunta do nosso estudo, Romanos capítulo 3, o versículo 30, Romanos 3:30. O que prova que Deus não é uma trindade? Diz aqui, ó: visto que Deus é um só, Deus ele é um só, irmãos. Se Deus fosse três, como se ensina,
a palavra estaria assim, visto que Deus é três, mas não, você vai encontrar na sua Bíblia, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Então o eterno, ele é um só, o eterno não é três, tá certo? Gálatas, vamos para o livro de Gálatas capítulo 3. Já estamos pertinho aqui, Gálatas capítulo 3. Só para reforçar. Versículo 20, Gálatas 3:20 diz, ora, o mediador não é de um. Então a gente viu lá no texto que diz, existe só um Deus, que é o Pai, e um mediador entre Deus e os homens, que é Yahushua. Aqui, ora, o mediador não é de um, ele é de todos que o aceitam, todos que servem a Deus. Mas Deus é um, tá certo? Mas Deus é um, Gálatas 3, verso 20. O mediador, Yahushua, o nosso mestre, salvador, ele não é de um, mas Deus é um. Então, não existe doutrina da Trindade, Deus não é três, Deus é um, e é isso que a palavra de Deus traz, não é? É o único Deus. Então, meus queridos irmãos, que você possa crescer no conhecimento desse Deus que é único, desse Deus que é eterno, que só Ele possui imortalidade. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo estudo, se assim o Eterno permitir.